Boa noite. Eu estou vendo que tem uma ou duas pessoas, mas não estou vendo quem. Eu não sei por que eu... Estamos formando o seu, mas eu não sei por que não está surgindo, aparecendo aqui. Antes aparecia quem estava presente, hoje não está aparecendo, não sei por quê. Eu peço perdão. Está aparecendo: estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Nada mais do que isso. Antes surgindo os nomes de pessoas. Bom, me perdoe. É o que eu estou vendo aqui, não estou vendo o nome de pessoas, estou vendo que tem pelo menos 3 nesse momento. Eu vou dar início por causa dos 60 minutos que o Instagram nos oferece, tá bom? Um grande abraço, então. Que Jesus nos abençoe a todos. Bom, hoje vamos falar sobre materialização, né, em 2 etapas, porque esse assunto, ainda como sequência que o Alexandre nos traz, a respeito das responsabilidades que cercam aqueles que se candidatam ao trabalho mediúnico, a estar em grupo mediúnico, é uma responsabilidade muito grande em termos de comportamento, de disciplina, de alimentação, sobretudo a alimentação do pensamento, das emoções. Mas ele tinha uma curiosidade, né? E uma das grandes curiosidades que ele tinha muito interesse em conhecer eram os fenômenos de materialização, que ele ouvira falar, e ele queria conhecer. E o Alexandre se colocou à disposição de André Luiz para explicá-lo como é que se dá esse processo de materialização, que hoje, no movimento espírita, de uma forma geral, é um fenômeno muito raro. Mas é muito complexo. Nós vamos ver exatamente nessas 2 reuniões que não é uma reunião simples. É extremamente complexa a reunião chamada ectoplasmia, ou de efeitos físicos, ou de materialização. É a mesma coisa. E ele vai dizendo: Alexandre informou que o grupo não realiza trabalhos dessa espécie, mas queria recorrer a um outro amigo dele, espiritual, que conhece profundamente as questões de trabalho e materialização. Então, aqueles 18 médios que trabalhavam naquele grupo, que nós já estudamos com o Alexandre, aquele grupo não é especificamente para trabalhos de efeitos físicos ou de materializações de espíritos, não. Ou materializações de efeitos físicos, né? Não é só materialização de espíritos, de objetos também, né? E ele vai dizer que ele tinha um companheiro que trabalha com essa área, né, e que poderia cooperar com essa curiosidade de André Luiz, com essa vontade que ele tinha de conhecer os trabalhos de materialização. E Alexandre, para socorrer a curiosidade científica do André, ele disse para ele o seguinte: olha, trata-se de um serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, que é o ectoplasma, que é o comportamento, etc., há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados presentes às reuniões de efeitos físicos. Então, além do médium, que deve ter o potencial ectoplasmáticos, né, que é uma substância que, segundo Charles Richer, ele deu o nome, que é uma composição neuropsicofísica, ou energia, um conjunto de energia nervosa, ou energia ou fluido animalizado. A verdade é que esse médium tem que ter isso em grande potencial, em grande quantidade, para que possa ocorrer os fenômenos de efeitos físicos ou de materializações. Agora ele vai dizendo mais o seguinte, né? Presentes em reuniões de efeitos físicos, se houvesse perfeita compreensão geral de quem assiste esse trabalho, se houvesse respeito aos dons da vida para quem assiste esses trabalhos, e os valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo. Essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e os assistentes. Então ele está dizendo para nós que é um tipo de trabalho que poderia ser realmente, se fosse muito natural e nós merecêssemos, poderia nos ajudar muito, não só na confirmação da imortalidade e contato com os mortos mais diretamente. Pois bem, mas esse trabalho ele envolve muitos riscos, é o que ele diz. Pode trazer prejuízo para o médium e trazer prejuízo para os que estão assistindo. Acontece, porém, que são muitos raros os companheiros encarnados dispostos
às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Então, mais uma afirmação de que são raros médios ou encarnados que estejam à disposição em condições razoáveis de espiritualidade, né, para esses trabalhos, porque esses trabalhos exigem muito. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número extenso de cooperadores do nosso lado. Quer dizer, se você for analisar a questão do custo-benefício, é preciso pesar muito bem, porque às vezes o benefício de um trabalho de materialização é perto de zero e envolve um número extenso de colaboradores do plano espiritual. Para nada ou para quase nada, então para que trabalho de materialização? Qual o objetivo? Praticamente zero o objetivo, considerando exatamente os riscos que envolve, a quantidade enorme de espíritos para poder realmente se realizar um trabalho de materialização e qual o resultado prático em termos de convite para a mudança de comportamento aqueles que assistem ou aqueles que participam. Esse é o detalhe. André disse que muitas vezes, quando envolvidos na carne, não sabemos conduzir a pesquisa intelectual. Isso o Alexandre explicando para o André. Certíssimo. Se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores dos sentimentos, do caráter e da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz de espiritualidade acesa para o caminho. Mas quase sempre nós somos importunados pela exigência repleta de pretensões e daí os fracassos inevitáveis. Sobretudo aqueles que vão para esses trabalhos de materialização com esse suposto espírito de cientificidade. Vão lá em nome da ciência, só e somente só. E não vai servir para nada na realidade. André esperou um instante de observar os serviços prodigiosos dos trabalhadores espirituais. Espíritos amigos incumbiram-se de atender André à curiosidade sadia e foi avisado de todas as medidas levadas a efeito para aquela sessão. Na noite aprazada, Alexandre conduziu André a uma residência onde seria realizada uma reunião diferente. O trabalho seria iniciado às 21 horas, mas com antecedência de 50 minutos. Ele, o Alexandre, o André Luiz e outros estavam já ali na sala íntima, acolhedora, confortável, onde grande número de servidores de espíritos já iam e vinham, já estavam ali. Os trabalhos eram dirigidos pelo espírito de nome Calimério, era o responsável pelo trabalho de efeitos físicos nessa residência. Então não é um trabalho numa casa espírita, é numa residência, é o que eu estou dizendo aqui. Calimério é uma entidade superior, a condição hierárquica superior, inclusive a de Alexandre. Então, o Calimério ele é hierarquicamente superior ao próprio Alexandre, que recebido carinhosamente por ele, assim se externou depois de apresentar-me. Venho até aqui no propósito de atender ao aprendizado do companheiro. É o Alexandre se apresentando ao Calimério, dizendo que o André Luiz, também como médico, queria aprender as técnicas, né, ou a base científica dos trabalhos de materialização. O André desejava inteirar-se quanto ao serviço de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores, não. Se possível, trabalharemos também. Alexandre, disse Calimério, a tarefa é de todos nós. Proporcione ao nosso André, diz o Calimério para Alexandre, todos os valores de que possamos dispor e desculpe-me se não posso assisti-lo pessoalmente. A supervisão dos trabalhos desta noite permanece, a supervisão, a gerência do trabalho desta noite permanece a meu cargo. Todavia, esteja à vontade. Calimério, fixando em André os olhos, acentuou. Observar para realizar a serviço divino, disse o Calimério para André Luiz. Eles entraram respeitosos, interior doméstico, etc. Então era uma residência, não era centro espírita. André notou a diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade de sofredores às portas. A residência particular
onde se efetuariam os trabalhos, chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores do nosso plano, que é o plano espiritual, num círculo de aproximadamente 20 metros ao derredor. Percebendo a estranheza, o André Luiz estranhou, era uma residência particular, toda essa preocupação de isolamento, um isolamento de vários espíritos numa distância de 20 metros, né? E o Alexandre explicou para ele o seguinte: aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível isolar o ambiente, defendendo contra o acesso de entidades menos dignas através de fronteiras vibratórias. Nesse caso, essa fronteira vibratória tinha uma extensão de 20 metros. Observando a extensão dos cuidados postos em prática, André perguntou: se é preciso tamanho zelo no que se refere ao mundo espiritual, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com função de assistentes? Ou seja, no mundo espiritual, todos os espíritos preocupados com a realidade espiritual, de espíritos inferiores não se aproximarem, etc. E lá no mundo físico, qualquer pessoa pode se aproximar desse trabalho? Será que há esse isolamento? Uma pessoa bêbada pode entrar, uma pessoa desequilibrada pode entrar para assistir um trabalho nessas condições? Essa foi a pergunta do André Luiz, né? Será que haverá essa exigência e quem vai exigir o isolamento de um ou outro encarnado? E Alexandre respondeu: todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos na crosta. Na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam aos mínimos princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado deles, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas. As pessoas obsidiadas, as pessoas perturbadas espiritualmente, se elas não se equilibrarem para aquele dia de trabalho e tal, esses obsessores vão entrar ali. É isso que ele está dizendo. No mundo espiritual você faz tudo. Mas se os obsidiados entrarem num trabalho desse, ou muito perturbados espiritualmente, esses espíritos vão entrar ali. Os obsessores vão entrar ali. Esse é o grande perigo. Ele chamou de perigos, terríveis perigos, né? E normalmente pessoas mais preocupadas com pesquisa, são pesquisadores, né? No campo científico querem ver aquilo e tal, para matematizar o fenômeno e tal, praticamente para nada, é só para curiosidade mesmo. Praticamente. Há obsidiados que se sentem tão bem na companhia dos obsessores que imitam as mães agarradas aos filhinhos penetrando recintos consagrados a certos serviços de adulto. Ou seja, mesmo que sejam pesquisadores, são obsidiados, estão perturbados, estão entrando num lugar inadequado acompanhados dos seus obsessores. Quando os amigos menos avisados entram na tarefa em tais condições, as ameaças são inquietantes. Então aqui, considerou André, não devem entrar as vítimas do vampirismo. A rigor, não. Deveriam entrar, falou Alexandre, mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridas. Mas algumas vezes a caridade fraternal aconselha a tolerância mesmo em ambientes como este. E, após ligeira pausa, Alexandre acentuou o seguinte para André Luiz: por isso mesmo, as reuniões para serviço de materialização ocorrem raramente na Terra. Tal a dificuldade, a complexidade, e eu volto à questão do custo-benefício. Qual o benefício disso? Muito próximo de zero. Muito próximo de zero. Quer dizer, quase benefício nenhum num primeiro momento, porque as pessoas obsidiadas vão, os curiosos vão, os médios não se preparam tanto, os assistentes se preparam muito menos. E para que serve um trabalho de materialização? Cá para nós. Quer dizer, mas tem muita gente, não, eu gostaria de estar aí um trabalho de materialização, porque isso fortalece a minha fé, não. A fé você fortalece pelo conhecimento, apropriando-se da informação para você sentir a informação e experimentar na prática essa informação. Isso aqui é verdadeiramente espiritismo. A gente precisa estar vendo para crer. Basta compreender, apropriar-se da informação e ao sentir essa informação você experimentar na prática.
Isso é verdadeiramente ser espírita, e não ficar vendo espírito, conversando com o espírito toda hora, o tempo todo, como se o espiritismo fosse só mediunismo, né? Mas voltando aqui, a homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações da sabedoria espiritual. Os homens, contudo, não sabem compreender a essência divina de tais demonstrações e quase sempre afluem a elas com um raciocínio acima dos sentimentos. Os pesquisadores, né? Eles sentem muito e pensam demais, mas pensam demais de forma absolutamente não ativa, ou seja, muito assim, bastante entravada em termos de um convite para desenvolver os sentimentos, as virtudes com aqueles fenômenos e mudarem o comportamento, ou pelo menos se esforçarem para a mudança de comportamento. Não vale nada. Eles vão assistir, vão anotar, que coisa maravilhosa, vão fotografar, vão escrever livro, vão defender, fazer palestra e tal, mas isso não serve para nada. Serve para informar. Mas informar é uma etapa da formação. Você se informa, você se apropria da informação, sente o que você é informado e pratica. Aí você, na tríade, realmente está sendo um verdadeiro espírita e um verdadeiro cristão. No caso aqui, vai só informar mesmo. Informar, eu vi, fotografa e tal coisa, mas fala bem, olha que cientista. E a moral? Só intelectual não basta. É preciso a questão moral, comportamental, valores cristãos. Isso é importante para qualquer pesquisador. Pelas inquietudes das investigações, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos. Eu botei perto de zero, ainda fui bonzinho, porque ele está falando em resultados negativos. E eu ainda botei próximo de zero. Né? Ele está botando abaixo de zero, porque é negativo, está abaixo de zero. Eu ainda fui generoso aqui na minha fala. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquelas que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando, de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre perfeitamente materializado depois da ressurreição em casa humilde de Jerusalém, como aconteceu, consta no Novo Testamento, exatamente logo após os 3 dias, na chamada ressurreição do Cristo, ele reaparece materializado, e uma desses seus aparecimentos após a crucificação, ele realmente adentra numa casa de portas fechadas, e ele até os apóstolos que estavam ali ficaram meio amedrontados e assustados com a presença de Jesus, e a própria voz do Cristo, naquele fantasma, naquela materialização do Cristo, eles ficaram um pouco receosos. Mas houve um processo de materialização ali, realmente, de Jesus, como ele está constando aqui. Em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio por alguns instantes, André intensificou as observações. Ele está ali como observador. Surpreendido, notou o esforço de 20 entidades de nobre hierarquias que movimentavam o ar do ambiente. 20 entidades de nobre hierarquia. Então, um trabalho que normalmente tem efeito negativo em algum momento, em termos de convite para transformação moral, no qual envolve entidades tão nobres, elevadas hierarquicamente, com essa atribuição de movimentar o ambiente em seus gestos rítmicos, semelhando-se aos sacerdotes antigos que estivessem como executando operações magnéticas de, aspas, santificação interior do recinto. Então, eles estavam usando alguns mecanismos, algumas fórmulas, né, práticas, técnicas, vamos dizer assim, né, de magnetização, para fazer exatamente a limpeza da psicosfera, né, no campo magnético daquele ambiente, semelhantes a sacerdotes antigos que estivessem executando essas operações magnéticas de santificação, como ele diz. E Alexandre esclareceu que não se tratava de hierofantes em gestos convencionais. Hierofante, na realidade, eram antigos sacerdotes de altíssimas hierarquias dos chamados mistérios, das ciências ocultas da Grécia, do Egito, né, aqueles grandes sacerdotes, os mais graduados. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos eletromagnéticos. Então, esses 20 seres de altíssima hierarquia, olha o trabalho que dá, um trabalho numa residência, que é uma casa, ali é um ambiente particular, não é em centro espírita. E envolvendo essa entidade, além do Alexandre, né, além do Climere e esses espíritos de altíssima elevação espiritual,
Envolvido em um trabalho cujo resultado será muito próximo de zero, da minha visão, e negativo para aqui o Alexandre. Mas, de qualquer maneira, eu diria que é muito trabalhoso esse processo de ionização. Ionizar é você buscar fórmulas eletromagnéticas com efeito bactericida, vamos dizer assim, ou eliminação de elementos, de micro-organismos patogênicos que possam estar, né, na atmosfera. Esse é o objetivo que esse espírito desses movimentos parecendo hierofantes, né, aqueles sacerdotes graduados, fazendo seus movimentos com técnicas específicas para fazer a limpeza da atmosfera, com esse objetivo. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização de energia. As entidades manifestantes no campo visual dos nossos amigos encarnados, quase sempre, são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sensação. Ou seja, quando há materialização de espíritos, esses espíritos, quase sempre, palavra da Alexandre, quase sempre, não é sempre, mas quase sempre, está muito próximo do sempre, né? São criaturas muito ligadas à vida terrena, são seres ainda muito inferiores, são seres bastante ligados às sensações físicas. Então, esses processos de materialização não trazem espíritos de altíssima hierarquia. Quando os espíritos se materializam, são espíritos ligados ainda às sensações físicas. Isso é o que está dizendo aqui, na maioria das vezes, né? Mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais com grandes somas de conhecimento e responsabilidade. Não decorreram muitos instantes e alguns espíritos compareceram trazendo pequenos aparelhos reduzidos de grande potencial elétrico com a emissão de raios que movimentaram em todas as direções. Então estavam lá utilizando esses apetrechos reduzidos, né, micros aparelhos, né, com potencial de emissão de energia elétrica, né, e outros raios, movimentando em várias direções, com o objetivo de, segundo o Alexandre, condensação do oxigênio em toda a casa, ou seja, operar um processo de condensação da atmosfera, sobretudo, não é da atmosfera, do oxigênio, porque é uma das substâncias que a atmosfera contém. Então, eles extraem o oxigênio para que haja um processo de condensação do oxigênio. Esses aparelhos é para esse objetivo. Então, eles apontam para todos os lados, emitindo esses raios, e vai promovendo a condensação do oxigênio. O ambiente para a materialização requer elevado teor de ozônio, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. Então, além do processo de condensação da atmosfera, do processo de ionização, porque o ozônio também, né, tanto a ionização como você utilizar o ozônio, né, com esse objetivo de fazer exatamente a deteriorização, a destruição, ou seja, exterminação de larvas, de elementos microscópicos, né, que são profundamente patogênicos e podem trazer doença. Verdadeiras larvas, né, verdadeiros elementos que trazem doença. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. Então, mais trabalho ainda para um trabalho de materialização. Além de isolar espíritos, exceto os obsessores que entram com os assistentes, mas aqueles do mundo espiritual, e todo esse trabalho envolvendo espíritos de alta hierarquia, primeiro, o próprio Alexandre, o próprio André Luiz, essas várias entidades fazendo o processo de ionização e outras fazendo esse processo de raios para todo lugar para condensar o oxigênio, e também com o ozônio, dentro da ozonização, fazer um trabalho de bactericida para destruir as bactérias, porque esses trabalhos exigem toda essa cautela, porque envolve extremos riscos, terríveis riscos, segundo o Alexandre. O ectoplasma, que é uma palavra criada por Charles Richer, mas que o André Luiz utiliza aqui, ou força nervosa, que é um termo também utilizado para dizer que é o ectoplasma. Ectoplasma é uma palavra criada por um não espírita chamado Charles Richer. Nós, espíritas, podemos chamar de força nervosa, né? Que será abundantemente extraída do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais, não pode sofrer o ectoplasma extraído do médium, não pode sofrer sem prejuízo fatais, esse termo é importante nós gravarmos, fatais, a intromissão de certos elementos microbianos.
porque isso pode trazer, inclusive, quando o ectoplasma, que é uma força nervosa, retorne para o seu médico, pode trazer um processo de uma infecção generalizada, um processo realmente que possa prejudicar a saúde desse médico. Por isso que ele diz, o ectoplasma, ou essa força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, é preciso muito ectoplasma, não pode sofrer, e se sofrer, vai acabar realmente trazendo prejuízo fatal quando houver intromissão de certos elementos microbianos. Sendo que isso não vai acontecer em trabalho bem organizado, por quê? Porque já existe espírito fazendo a condensação do oxigênio, a ionização, a questão do ozônio para, na ozonização, fazer exatamente com funções bactericidas, para eliminar todas as bactérias, porque isso pode contaminar o ectoplasma, que é uma força nervosa do médio, e pode fazer o médio ficar absolutamente doente. Doente que pode levar à morte, porque ele usa o termo sem prejuízos fatais, ou seja, pode levar realmente a uma condição muito grave. Por isso, toda essa preocupação de higienização, de ionização, ozonização e etc., para que isso seja evitado, porque é um trabalho de alto risco. Logo após, várias entidades que chegavam do exterior trazendo extenso material luminoso, ainda mais isso, né? Várias entidades chegavam do exterior trazendo extenso material luminoso, ainda mais esse material luminoso, com recursos de natureza que os espíritos recolhem com recursos da natureza que os espíritos recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas, das águas, estruturados para reduzir o número de vibrações. Então ele consegue tirar dos vegetais e dos minerais, no caso as águas, né, para poder fazer a composição dentro de elementos luminosos e manter exatamente o equilíbrio de ozonização, ionização, condensação do oxigênio daquele ambiente, para que realmente o médium não sofra, sobretudo o médium não sofra consequências fatais. E serão aproveitados nos trabalhos da noite pela ação dos orientadores. Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetraram a sala, tomando os lugares que lhes eram habituais, ou seja, os médios, ou os colaboradores, os assistentes, que fazem parte desse trabalho nessa residência, porque é um trabalho num ambiente particular. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação. Começaram a conversar entre eles lá na sala, né, no qual comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, a que realmente é a que vai intermediar, redoar o ectoplasma para os trabalhos de efeitos de materialização, afável, simpática, entrou no ambiente, né, acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um espírito de elevada condição que parecia chefiar o grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava através de tênues fios de natureza magnética. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, já não é o Climério, já agora o Alencar, que esse Alencar, que é o coordenador da mediunidade de efeitos físicos dessa irmã médium, ele foi médico numa das suas últimas encarnações. O Alencar, ele foi médico na Terra, ele era médico, e era exatamente o que estava controlando a mediunidade dela. E o Calimério é o dirigente legítimo encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Alencar, que é o ex-médico, espírito ligado a médium, é orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas. Aproximemo-nos dele. Foi dada essa ordem para o André Luiz. Alencar, esse espírito, acolheu afetuosamente e foi dito para ele: ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse o Alencar, porquanto necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo do médium. Estamos à sua disposição, acentuou Alexandre. Satisfeito. Tomaremos lugar entre os seus assistentes, então, a partir de agora. Alexandre, André Luiz e demais estão a serviço também agora desse Alencar, que é o espírito que eu chamaria o mentor dessa médium. Então Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao orientador de Alexandre. Tratava-se de Verônica. Quem é Verônica? Ela havia sido uma enfermeira. O Alencar era médico. Verônica, que era conhecida de Alexandre, ela tinha sido, segundo palavras de André Luiz, exímia enfermeira na crosta
e que me colocou à vontade conversando amavelmente agora com o André Luiz. Então, o Alexandre apresentou para o André Luiz e Verônica conversando com o André Luiz, etc. Então, a irmã Alexandre, iniciamos o auxílio magnético. Então, ela pediu o auxílio do Alexandre para o trabalho magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculo. Agora vocês vão ouvir algumas partes técnicas. Na quarta-feira que vem eu vou dar os detalhes mais ligados à nossa linguagem doutrinária. Aqui eu vou falar um pouquinho dos aspectos técnicos, mas de uma linguagem mais técnica da medicina mesmo, né? Do funcionamento da fisiologia humana. Isso é muito importante nós entendermos, embora não nos prendamos aos termos técnicos, mas a importância do funcionamento do nosso organismo. Ele vai dizer o seguinte: precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculo. Então já está um ponto aqui. Se houver algum problema gastrointestinal do médium, com certeza não vai ser um bom trabalho, vai ser um trabalho com problema. E esses espíritos especialistas, como o Alencar é um médico, essa Verônica é enfermeira, o próprio André Luiz médico, o Alexandre também médico, eles só têm pessoas especialistas no campo da saúde, né? Que conhecem bem a questão da saúde e o funcionamento do corpo. Alexandre, porém, endereçou-me, ou seja, endereçou o André Luiz significado olhar, convidando o André Luiz, né, para que ele observasse bem o que iria acontecer. Alexandre, Verônica e mais 3 assistentes, o André Luiz só observando, né? Então, o Alexandre, a essa exímia enfermeira que foi Verônica, e mais 3 assistentes diretos de Alencar, que foi médico também, colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem, da médium, e o André Luiz percebeu que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético sobre a médium de efeitos físicos, que foi projetado sobre o estômago e o fígado dela, né? Esses órgãos, né, que acusaram imediatamente um novo ritmo de vibrações. Então, à medida em que esses especialistas, médico, enfermeiro, mais médico, etc., aplicaram um passo, essa parte do corpo dela, ou seja, o estômago e o fígado, começaram realmente a trabalhar num ritmo mais harmonizado. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, que é a região, é o nosso abdômen, né? Espalhando-se por todo o sistema nervoso, vegetativo, acelerando o processo químico da digestão. Barriga cheia, a pessoa come bastante também, vai prejudicar em trabalho mediúnico, imagina um trabalho de efeitos físicos, né? Que vai ser utilizado dessa médium, o ectoplasma ou as forças nervosas dela. Ectoplasma e forças nervosas são sinônimos aqui para nós, tá? As glândulas do estômago começaram a segregar a pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar que estava na região estomacal. Então, produziu em maior quantidade essa secretando, né? São hormônios que vão secretando, glândulas que vão secretando, né? A pepsina e também o ácido clorídrico para transformar mais rapidamente o que ela tinha no estômago. Houve elevada produção de enzimas digestivas, o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina na parte inicial dos intestinos, eu estou já saindo da região estomacal, partindo para a questão intestinal, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes, são elementos, né? É a fauna, né? Que todos nós temos, todo ser humano tem, com também essas funções acidificantes. André analisou o fígado, que parecia sofrer especial influenciação. Notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos relacionados com a vida dos glóbulos do sangue. Olha a importância da função também do fígado para o médium. Por isso, quando a pessoa fica muito irritada, com raiva, falando bobagem, gritando, ela ataca também profundamente o fígado, como uma grande usina que cria os maiores processos de síntese metabólicas do nosso corpo, é o fígado. O fígado é importante. E ela recebe todo esse impacto, ela sintetiza tudo que nós consumimos. Então é muito importante nós nos esforçarmos diariamente a manter um equilíbrio de harmonia interior, até para preservar um fígado, um estômago, um intestino e assim vai. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias
interlobulares que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre daquele bolo fecal, né, para poder realmente ela ficar livre em relação digestiva, digestória. Né? Agora, exclamou Verônica, a serviçal, né, preparemos o sistema nervoso para as saídas da força nervosa, do ectoplasma. André reparou na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Agora não é mais o fígado, não é mais o estômago, não é o intestino. Agora vamos tratar o sistema nervoso dela, de onde vão sair as forças nervosas, para o processo de materialização. Ela tem em grande quantidade concentrada. E o André Luiz ficou reparando exatamente a forma, a técnica, a maneira, né, dessa nova operação colocada em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo, e enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhes eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e os nervos sacrais. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e enérgica. Porquanto o André Luiz percebia espantados os resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais, que é exatamente os chamados chakras. Quando ele chama centros vitais, nós temos 7 chamados chakras no perispírito, porque os chakras eles não estão no corpo físico. Estão diretamente ligados ao perispírito para captar energias, né, vindas de todo o universo, né, das plantas, das águas, dos minerais, dos vegetais, dos homens, dos animais, dos desencarnados, encarnados. Tudo quanto é tipo de frequência, essas energias recebem, é um verdadeiro remoinho que nós temos, são esses vórtices, né? Os hindus chamam de chakras mesmo, né? O André Luiz chama de centros vitais. Para captar essas energias e lançar através do sistema nervoso central para todo o nosso corpo a partir da produção de hormônios com as chamadas funções das glândulas endocrínicas ou glândulas endócrinas que produzem os hormônios internos. É muito importante, mas que haja desobstrução dessas captações dessas energias a partir desses chakras. São 7, mais conhecido, mas a filosofia, a ciência oriental, eles chegam a falar e afirmar em mais de 80 mil microchakras que nós temos espalhados. Por isso que tem a acupuntura, que trabalha muito esses meridianos, né, que estão ligados a esses microchakras, e todos eles canalizados exatamente nesses 7 mais importantes, porque esses 7 mais importantes estão ligados às funções endocrínicas do nosso corpo, e é onde a mediunidade também funciona em função da produção de hormônio. E o hormônio já é a materialização dessas energias captadas. Cada gotícula excretada por uma glândula, essa secreção, quando há essa excreta, né, quando esse hormônio ele vai secretar essa gotícula que vai entrar na corrente sanguínea para o funcionamento, a dinâmica de funcionamento de todo o corpo, essa gotícula já é a materialização da síntese das energias captadas. E quando houver digamos assim, qualquer tipo de resíduo ou qualquer obstrução aos nossos chakras, nós vamos ter doença. Por isso que é importante nós mantermos esses nossos centros vitais, pelo menos, funcionando de forma harmônica, minimamente possível, para que nós possamos ter saúde, né? E continua, sob o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava um brilho espantoso singular, como se for um espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos excitados por elementos sublimes. É como eu disse, as glândulas endócrinas, que são as 7 mais importantes, ligadas diretamente aos 7 chakras, elas recebem exatamente toda essa estimulação, essa excitação, para que possa realmente produzir esses hormônios, ou seja, secretar esses hormônios para manter a harmonia da saúde, principalmente durante esse trabalho. É muito importante as funções endocrínicas nos trabalhos da mediunidade. Eu diria que até mais importante seria exatamente, manter a harmonia dos nossos chakras, né? Limpo, vamos dizer assim, um termo bem popular, né? Manter eles realmente descongestionados, sem essas toxicidades, sem essas manchas energéticas que possam obstruir a captação das energias do cosmos e que venham interferir nas funções endocrínicas.
São termos meio técnicos, mas é isso que acontece e o André Luiz acaba explicando mais ou menos isso. Debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto na intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico, debaixo da chuva de raios espirituais. Então está recebendo energia de tudo quanto é forma, para que as células orgânicas delas, né, pudessem restaurar o equilíbrio para que fosse mantido. Lembra que ela chegou nessa reunião mesmo com o estômago cheio. Os espíritos tiveram que realmente tirar o bolo lá para poder realmente aliviar ali o fígado trabalhando, a partir do intestino também, fazer aquela acidificação, etc, 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 para poder melhorar um pouco a questão fisiológica dela. E a partir também dessa realidade, fazer com que todas as células, o universo celular dela, estivesse funcionando com equilíbrio. Porque é um trabalho elétrico, mas será força nervosa dela. Então, o que ele fala? Pareciam restaurar o equilíbrio elétrico do corpo dela. Elétrico, magnético também. Terminada a tarefa, o aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplasmáticas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Preservação total para a saúde da médium. Agora vocês imaginam como é complicado, como é complexo, como é difícil, dentro do princípio de custo-benefício, se vale a pena envolver tantos especialistas para manter a saúde de uma médium que vai fornecer energias nervosas ou fluidos nervosos, que é o ectoplasma, né? Em que eles precisam estar envolvidos exatamente, emitir muita energia e fazer o trabalho de bactericida, né, da atmosfera, a própria condensação do oxigênio, e assim vai. É um trabalho extremamente, exaustivamente complicado. Dá muito trabalho fazer um trabalho de materialização, diga-se de passagem, por tudo que eu estou lendo aqui. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade. Nossa irmã Verônica explicou o meu amável orientador, o Alexandre, pai do André Luiz. Está aplicando passos magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário, porque ela, inclusive, quando os espíritos estiverem utilizando a força nervosa da médium, ela vai ter que sair um pouco do corpo. É um processo mediúnico normal. Ela fica semi-liberta do corpo, ou seja, tem que se desdobrar, o desdobramento necessário para um trabalho desse. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. De repente, o recinto que estava recebendo tanto aquele processo de ionização, a ozonização, a questão do adensamento do próprio oxigênio, e para fazer todo esse trabalho de amparo, né, e bactericida, com funções bactericidas também, de repente sentiu que havia uma coisa errada ali, havia um choque de vibrações no recinto, e de onde estava vindo esse choque? Depois de todo esse preparo, 2 servidores aproximaram-se de Alencar, que é esse médico responsável pela mediunidade dessa jovem de efeitos físicos, e um deles explicou para o Alencar, meio espantado, o senhor P, não quis usar o nome, o senhor P, a letra P, aproxima-se, porém, em condições indesejáveis. O que aconteceu? Indagou, né, o médico, o controlador da mediunidade da menina. Aí os espíritos responderam, ele bebeu alcoólico em abundância e precisamos providenciar o insulamento. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Poxa, depois de todo esse trabalho, ainda vai alguém que é um assistente, ou não sei se foi convidado para um trabalho, que é uma casa, né? É um ambiente particular, e bebeu sem responsabilidade nenhuma, certamente movido por muita curiosidade, vai lá, né, exalando cheiro de bebida alcoólica, além só o cheiro, né, mas as bactérias, os micro-organismos, né, esses elementos patogênicos que acompanham o ser dessas condições. Por isso que ele diz, é muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Alexandre convidou-me a observar o caso de mais perto. Em vista da estupefação que me tomava de assalto, esclareceu Alexandre. Nestes fenômenos, André,
os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Não estamos diante de mecanismo de menor esforço, e sim ante as manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Nesse instante, o senhor P transpunha a porta daquela casa onde seriam realizados trabalhos de materialização. Bem posto, evidenciando excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários dos serviços cercaram-no à pressa, como enfermeiros, a se encarregarem de um doente grave. Incapaz de guardar a minha própria impressão, André Luiz indagou: "Que ocorre, afinal? Esse homem parece calmo, ele parece para mim normal." "Sim", elucidou Alexandre, benevolente. "Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Noutro núcleo poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros." Quer dizer, o viciado, além de se deprimir, né, se prejudicar bastante, ainda, de alguma forma, direto ou indiretamente, perturba igualmente os outros. Isso é no mundo, né? Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve na mente que o Alexandre me esclarecesse imediatamente: "André, você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo, favorecem a diurese, mas o excesso é tóxico destruidor. As emanações de álcool de cana, ingerido pelo nosso irmão em doses altas, são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem um sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico." De fato, pouco a pouco, se sentia, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica. Reparei, André Luiz dizendo, que o senhor P foi cercado pelas entidades operantes, foi neutralizado naquele momento, pela influenciação delas, a maneira de detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade na colmeia. Prosseguiram os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semi-confiantes, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. Eu vou deixar para quarta-feira que vem como é que se deu o processo da materialização, como é que foi a materialização, como os espíritos se envolveram no processo de materialização, o que foi materializado. Enfim, agora eu vou deixar a segunda parte, porque nós temos apenas 7 ou 12 minutos, e não daria tempo, e eu teria que apressar ou usar, já sou uma pessoa que fala muito rápido, e o meu objetivo aqui é estudar. Eu estou fazendo uma leitura comentada, refletida, às vezes numa palavra, numa frase, para que nós possamos aprender melhor André Luiz. O meu objetivo é exatamente nessas lives é fazer isso, é ler, pegar uma palavra, pegar uma frase, pegar um argumento e tentar naquilo traduzir um pouco dos 45 anos de estudo espírita que eu tenho e tentar mostrar um pouco das minhas reflexões como eu estou fazendo exatamente a interpretação. É claro que é o Jorge, né? Podemos, de alguma forma, nos equivocar. Mas são coisas que eu aprendi nesses 45 anos de doutrina espírita com Allan Kardec também. Né? Sobretudo com Allan Kardec, não poderia ser diferente. E o André Luiz, para mim, é um dos maiores instrutores para quem quer trabalhar com mediunidade. Eu estudo profundamente o Livro dos Médiuns. Mas se tem alguma obra que complemente o Livro dos Médiuns em seus detalhes científicos, sem dúvida nenhuma, quem conseguiu fazer isso, para mim, foi André Luiz e nenhum outro. Nenhum outro. No campo da psicologia, nós vamos ver Joana de Anjos, mas no campo da ciência mesmo,
no campo das funções, um mecanismo da mediunidade, evolução em dois mundos, meu Deus do céu, são trabalhos profundamente científicos. André Luiz, poxa, a gente tira o chapéu para ele mesmo o tempo todo. E a minha proposta é essa, é fazer exatamente e deixar para quem realmente se interessar com a obra, com o André Luiz, com essas informações, gostando ou não, é exatamente isso que ele está trazendo para nós. Que Jesus nos abençoe. Uma ótima tarde. Eu não estou vendo realmente, repito aqui a lista de quem está aqui, mas eu mando um abraço para todos. Que Jesus, como eu disse, repito, nos abençoe e tenhamos um ótimo sábado, um excelente domingo, segunda, terça e sempre em paz. Muita paz para todo mundo.